Chegou a resposta que o Vasco esperava. Thiago Mendes no Vasco, rescisão de contrato do Felipe Coutinho. Tem também novidades com relação à situação envolvendo Nike e Vasco da Gama, negociações com um dos grandes nomes desse Mundial de Clubes e muitas outras informações. Você, amigo vascaíno, terá pela frente um boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado para fechar essa noite, né, sua, de segunda-feira, com as últimas informações do nosso Vascão. Mas olha, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde para fechar o seu dia com chave de ouro. E o Boa Noite Gigante. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo agora, que é o último vídeo do dia, para que você feche o seu dia com as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Então é claro, né, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aqui embaixo, logo abaixo do vídeo tem essa palavrinha inscreva-se. Para você ser um inscrito do nosso canal, basta só clicar nela. Você com a sua inscrição vai nos ajudar muito. Como? Na divulgação do nosso trabalho, no crescimento do nosso trabalho, no ato de fazer com que cada vez mais pessoas conheçam aqui o canal do Gigante Vasco. Então, é claro, se inscreva no nosso canal, ative também o seu sininho de notificação, até para que você não perca nenhum dos nossos programas. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, conto muito com você, né, amigo? Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante, falando sobre um dos assuntos que mais movimentaram essa segunda-feira, que é a situação do Felipe Coutinho, né, amigo vascaíno. Coutinho que tem um contrato com o Vasco exatamente até hoje. A partir de amanhã, o Coutinho já não é mais um jogador do Vasco da Gama. Isso é algo que preocupa a torcida do Vasco da Gama, né, porque o Coutinho, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz e a saída de Dimitri Payet, se tornou o único meia armador desse time, peça tão importante, né, para a construção do sistema ofensivo do nosso Cruz Maltino. Então, a possibilidade de não ter mais o Felipe Coutinho dentro do grupo é algo que preocupa e muito qualquer torcedor do Vasco da Gama, mas nesse momento que eu venho a trazer a vocês é que, mesmo diante de hoje, segunda-feira, dia 30 de junho, ser uma data marcada pelo término de contrato entre o Vasco e o jogador, há uma grande expectativa para que as coisas avancem para uma renovação de contrato, tá? Há um otimismo muito grande nesse momento do staff de Felipe Coutinho na renovação de contrato do jogador com o Vasco, tá? Até para aqueles que trabalham com o meia, né? Ou seja, os empresários ligados ao entorno da carreira do atleta, até o fim de semana a expectativa é que não haja mais nenhum problema e o Felipe Coutinho já tenha até um novo contrato com o nosso Cruz Maltino. Esse tema da renovação está avançando, está caminhando, faltam nesse momento apenas alguns detalhes aí para que tudo venha a ser assinado, assim como é o desejo do jogador em permanecer no nosso Cruz Maltino. O contrato tende a ser de mais de um ano, tá? E deve contar ainda com metas e objetivos inseridos para uma renovação automática. Inclusive, já para esse próximo sábado, o Vasco enfrentará, né, a equipe do Montevidéu, clube que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Uruguaio. Havia uma grande dúvida com relação à presença de Felipe Coutinho, exatamente por conta da situação contratual do jogador. Entretanto, diante aí da situação neste momento, né, pelo fato do Cria estar avançando na sua renovação contratual, a expectativa é que Felipe Coutinho esteja dentro de campo e possa ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz. É claro, né, diante da atual conjuntura, assim como eu trouxe a vocês no Fala Gigante, a expectativa é que a rescisão contratual entre o Coutinho e Aston Villa saia e o jogador assine um novo contrato em definitivo com o nosso Vascão. Lembrando que nesse momento Felipe Coutinho tem um contrato empréstimo com o Vasco, ele se vence exatamente hoje, segunda-feira. Então, uma ótima notícia, enfim, as coisas com Felipe Coutinho andaram. Falta pouco para ele ser um jogador em definitivo do nosso Vascão. Assim como também
Falta pouco para o Vasco anunciar a sua primeira contratação desta segunda janela de transferências, né? O volante Thiago Mendes, jogador aí de 33 anos de idade, 1,77 m de altura, cria das categorias de base do Goiás, que brilhou vestindo a camisa do São Paulo e diante desse destaque chegou ao futebol francês no ano de 2017. Ficou exatamente 6 temporadas no futebol francês, 2 temporadas no Lille e 4 temporadas no Lyon. Thiago Mendes chegou inclusive ao Lille no ano de 2017 através de um nome que hoje trabalha no Vasco. Quem? O diretor executivo Admar Lopes. Admar Lopes, que no Lille em 2017 trabalhava como coordenador de scout, foi o responsável por colocar esse nome na mesa, né, do clube francês e contratar Thiago Mendes. Ele, no caso, Admar Lopes, que é um conhecedor do futebol sul-americano, é um dos mercados, ou talvez é o mercado em que Admar Lopes tem mais conhecimento, né? Onde ele sabe muito movimentar, sabe muito mexer, sabe muito encontrar grandes nomes. E o Thiago Mendes foi um desses nomes encontrados por Edmar Lopes durante toda a sua carreira. E já por conhecer Thiago Mendes e ter a sua oportunidade de hoje, tendo o Thiago livre no mercado, contratá-lo para o Vasco da Gama e ter esse reencontro no nosso Cruz Maltino, foi um nome colocado à mesa do Vasco pelo próprio Admar. O Vasco da Gama, através, é claro, da sua comissão técnica, tendo o Fernando Diniz como grande nome e responsável pela sua comissão, aprovou e gostou do nome de Thiago Mendes. O Vasco, então, diante disso, abriu negociações e as coisas avançaram. Caiu até numa grande coincidência o fato do Thiago Mendes ter o mesmo empresário de João Vitor e Léo Jardim, Paulo Pintombeira, o que facilita muito, né, o avanço nas tratativas. Então hoje a situação é, até amanhã, a expectativa é que Vasco e Thiago Mendes selem esse acordo e que o volante chegue ao Vasco da Gama com o primeiro reforço da janela de transferências. Volto a repetir, é importante lembrar, Thiago Mendes amanhã ficará livre no mercado. Hoje, dia 30, é o último dia de contrato do Thiago Mendes com o Al Rayyan do Catar. Então, a partir de amanhã, ele ficará livre no mercado e a expectativa é que já amanhã o Vasco assine esse novo contrato com o jogador. No Catar, o Thiago Mendes recebia um salário de 2.200.000 reais por mês, vinha pedindo um valor bem alto aqui no futebol brasileiro, valor esse que fez com que alguns clubes até ficassem longe da contratação do Thiago. Caso aí, amigo torcedor vascaíno, do São Paulo, do Atlético Mineiro, mas por essa boa relação que o empresário de Thiago Mendes, Paulo Pitombeira, vem tendo, né, com a diretoria Cruz Maltina, as coisas acabaram andando e o Thiago Mendes tem tudo para ser o mais novo reforço do Vasco nesta janela de transferências. Bom nome, é o volante que o Vasco tanto quer, o volante que o Vasco tanto buscou, né? Esse primeiro volante que o Fernando Diniz, inclusive, pediu assim que o Admar Lopes chegou ao nosso Cruz Maltino. Então, para aquele torcedor vascaíno, se você é um desses, deixa aí nos comentários que reclamava do Hugo Moura, do Juan Esforza, do Jair, quando entrava ali naquela posição de primeiro volante. Fiquem tranquilos que agora o Vasco tem um primeiro volante, camisa 5, que pode atuar até como um zagueiro, quando se for necessário. Te anima, vascaíno? Deixe a sua opinião nos comentários. E falando sobre o jogador, já que estamos falando sobre o mercado da bola, agora há pouco terminou a partida. Acredito que todo torcedor vascaíno sabe que foi a partida do Fluminense. O Fluminense passou pelo Inter de Milão e eu não tenho nada contra. Claro, não vou falar que eu estava torcendo pro Fluminense, que seria a maior insanidade do mundo, mas a rivalidade, com todo o respeito mesmo até o próprio Fluminense, a rivalidade entre Vasco e Fluminense ela é muito maior do lado deles do que do nosso lado. Assim, é indiferente para mim, Lucas, eu creio que para você também como torcedor do Vasco, é completamente indiferente ver o Fluminense chegando a umas quartas de final, diferente do Flamengo. Ontem o torcedor vascaíno secou o Flamengo. E é isso. Os caras são os nossos rivais. Agora Fluminense e Botafogo, cara, assim, indiferente. Passou, que maneiro, Renato Gaúcho. Tem a história de, já coloquei, né, no meu Instagram um vídeo falando sobre o Renato Gaúcho, porque é um técnico desvalorizado no futebol brasileiro e mostrou aí mais uma vez que merece sim ser mais valorizado, passando de um gigante do futebol europeu. Mas para mim, volto a repetir, amigo vascaíno, a situação do Fluminense é indiferente. Entretanto, em uma das partidas do Fluminense, o Fluminense se viu enfrentando um grande jogador chamado Lucas Ribeiro. Esse que inclusive está aparecendo aí na imagem a vocês. Lucas Ribeiro é um jogador de 26 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Motoclube aqui do Brasil.
cria da base do Motoclube, passou por Pinheiro e foi levado ao futebol francês ainda muito jovem. Depois do futebol francês, ele ficou aí 6 temporadas no futebol belga e chegou no ano passado ao futebol da África do Sul, aliás, no ano retrasado, e tá conseguindo jogar muita bola. O Lucas Ribeiro tem 83 partidas com a camisa do Sundowns e nesses 83 jogos são 36 gols marcados e 18 assistências. Números muito bons, inclusive nessa atual temporada já são 21 gols e 13 assistências em 50 partidas. Temporada do Sundowns que terminou após a participação do clube sul-africano na Copa do Mundo de Clubes. E qual é a situação? O Lucas Ribeiro ele é um atacante que atua tanto como ponta direita quanto ponta esquerda, mas que também atua como um segundo volante. É o camisa 10 do clube sul-africano, um dos grandes nomes, inclusive dessa Copa do Mundo, que se destacou demais. É o brasileiro aí com maior nota e mais dribles na Copa do Mundo de Clubes. São nas 3 partidas que ele disputou, fez um gol marcado, marcou um gol, perdão, deu uma assistência, 6 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 9 dribles certos. Além disso também, um jogador que chamou muito a atenção de vários clubes. E dentre esses clubes, a informação é que clubes do futebol brasileiro, amigo torcedor vascaíno, se interessaram pela contratação de Lucas Ribeiro, tá? Informação é que clubes do Brasil já sondaram a situação do jogador e é um nome que hoje desperta o interesse do mercado. Por que eu tô falando sobre ele? Porque é bom ficar de olho. O Lucas Ribeiro foi um atleta que o Sundowns contratou, tá? De graça, a custo zero, junto ao Sporting Beveren da Bélgica. O mercado sul-africano não é um mercado que costuma fazer grandes transferências, né? Transferências bilionárias. Normalmente os valores para contratar jogadores oriundos do mercado do futebol sul-africano são baixos. A uso de comparação, recentemente, mesmo o clube Sundowns contratou o Arthur Salles, que era um dos grandes nomes do Lomcal SK da Bélgica, por um valor de 3 milhões e meio de dólares, um valor não tão alto assim. Arthur Salles até um cria da base do Vasco, então é bom ficar de olho. O Lucas Ribeiro é um jogador que, para quem acompanhou, inclusive esse jogo do Fluminense, e por ser o Fluminense, eu não tenho dúvida que o próprio técnico Fernando Diniz tenha visto essa partida, com toda certeza é um jogador que se destacou muito. E é um jogador que é bom pro Vasco ficar de olho. É um grande nome, cara, um grande nome. Assim, o Vasco tem a obrigação, ao meu ver, tá? Pelo menos fazer um telefonemazinho aí pro pessoal do Sundowns, perguntar valor de mercado, entender como que poderia fazer para contratar, que é um jogador muito interessante para quem acompanhou, volto a repetir, a partida entre Fluminense e Sundowns e ficou de olho no Lucas Ribeiro, sabe muito bem do que eu tô falando. O Mundial acabou, momento importante aí para olhar jogadores e com toda certeza o Lucas Ribeiro foi um desses nomes que despertou o interesse do mercado brasileiro e por que não do nosso Vasco. Seria um bom reforço? Deixe, é claro, a sua opinião também aí nos comentários. Amigo vascaíno, e para fechar aqui o vídeo, trazer a vocês a última informação deste Boa Noite Gigante, uma informação que para mim tem que ser ligado sim um sinal de alerta. Por quê? O Vasco caminha para os últimos dias com a Nike, né, amigo? Com a capa, perdão, amigo torcedor vascaíno. Pois, breve, o Vasco terá a capa como a sua nova fornecedora de material esportivo. A parceria já está bem avançada, minutas de contrato já estão redigidas, tudo já foi detalhado, colocado à mesa, valores que, caso venham a ser batidos de uma forma correta pelo Vasco da Gama, metas, o valor pode chegar aí a 300 milhões de reais. O Vasco tende a receber por parte da Nike 30 milhões de reais por ano, um valor alto diante daquilo que o Vasco recebia da capa, que era 300 mil reais por ano, né? Então, de fato, o que o Vasco vai receber com a Nike em comparação com aquilo que o Vasco recebia com a capa é um grande avanço, né? Algo que se deve parabenizar sim. Entretanto, me preocupa por quê? Porque recentemente tivemos a informação que o Corinthians, que tem hoje a Nike como a sua fornecedora de material esportivo, irá renovar o seu contrato com a Nike. E, amigo vascaíno, a situação é a seguinte. O Corinthians que recebia da Nike o valor que o Vasco irá receber anualmente. O Corinthians tinha um contrato com a Nike e recebia algo em torno de 30 milhões de reais por ano. Assinará um novo contrato recebendo o dobro desse valor, 60 milhões de reais. Entretanto, a parceria entre Corinthians e Nike, ela vai perdurar, ou seja, ela vai durar 10 anos. Mais de 10 anos, 10 anos, porque vai ser renovado no ano que vem e vai até 2036. E a expectativa
é que, diferente do Vasco, se as metas forem batidas, o Vasco poderá receber até 300 milhões de reais. A situação do Corinthians é diferente, porque se as metas do Corinthians forem batidas com a Nike, o valor que o Corinthians tende a receber até 2036 é de simplesmente 1 bilhão e 300 milhões de reais. E essa informação não caiu nada bem no meio da torcida vascaína, né? Porque, amigo vascaíno, vamos fazer a comparação rápida. O Vasco tem direito a 30 milhões de reais por ano. Um contrato de 7 anos, que dará ao Vasco da Gama um valor de 210 milhões de reais durante esse período de 7 anos. O contrato, entretanto, tem metas que, caso venham a ser batidas, o Vasco poderá ter um lucro maior a mais de 90 milhões de reais, podendo chegar a um valor total de 300 milhões de reais em 7 anos. Parceria Vasco e Nike. O novo contrato firmado entre Corinthians e Nike é um contrato de um valor fixo de 60 milhões de reais durante 10 anos, ou seja, 600 milhões de reais. Entretanto, há no contrato brechas que, se o Corinthians bater metas de contrato durante esse período, o valor pode chegar a 1 bilhão e 300 mil reais nesse período. Então, amigo, é uma disparidade muito grande. O Vasco está saltando em sair da capa e ir para a Nike. Isso é um fato mais do que comprovado. Mas fica chato ver como a Nike hoje está valorizando mais a marca Corinthians do que a marca Vasco da Gama. Culpa da diretoria por não ter prestado atenção? É para se criticar a Nike por ter feito isso? É uma dúvida importante de ser colocada à mesa. O certo é, entre Nike e Vasco já está tudo praticamente redigido e a situação, meu amigo, é exatamente essa. Deixa a sua opinião nos comentários de quem é a culpa, porque eu faço questão de fato de saber. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. Já já eu tô de volta aqui para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como é claro, amigo vascaíno, eu sempre faço aqui com você. Saudações vascaínas!